E se eu te dissesse que dentro de cada célula do seu corpo existe um código mais complexo que qualquer programa de computador já criado? Um manual de instruções com 3 bilhões de letras, escrito numa linguagem que só agora começamos a entender. Esta não é ficção científica, é a realidade codificada no seu DNA. Bem-vindo ao Códice da Criação. A história começa em 1953. Os cientistas James Watson e Francis Crick publicam um artigo que mudaria o mundo para sempre. Eles revelaram a estrutura da molécula da vida, o DNA. Mas o que eles realmente descobriram? Mais do que uma simples molécula, eles encontraram uma obra-prima de engenharia da informação. Uma elegante dupla hélice contendo as instruções para construir e operar cada ser vivo no planeta. Imagine um alfabeto com apenas 4 letras: A, T, C e G. Parece simples, não é? Mas com estas 4 letras, está escrito todo o manual de instruções da vida. No núcleo de cada uma das suas células, há cerca de 2 metros de DNA, compactados de forma magistral. Esta fita contém aproximadamente 3 bilhões de pares de bases, organizados em cerca de 20 a 25 mil genes. Cada gene é uma receita, uma instrução para criar uma proteína específica. As máquinas moleculares que fazem tudo, desde digerir a sua comida até pensar os seus pensamentos. É um volume de informação tão vasto que, se fosse impresso em livros, encheria uma biblioteca inteira. À medida que os cientistas se aprofundavam no genoma, linguistas e programadores de computador notaram algo extraordinário. O DNA não se comporta apenas como uma molécula química. Ele funciona exatamente como uma linguagem. Ele tem uma sintaxe, uma gramática, e armazena a informação de uma forma que é surpreendentemente familiar para qualquer pessoa que já tenha visto um código de programação. As sequências de A, T, C e G formam palavras de 3 letras chamadas códons, que por sua vez formam frases, que são os genes. Estas frases são lidas e executadas pela maquinaria da célula para construir as proteínas. É um sistema de processamento de informação. Até mesmo gigantes da tecnologia e da ciência reconhecem essa semelhança. Bill Gates, fundador da Microsoft, afirmou: "O DNA é como um programa de software, mas muito, muito mais avançado do que qualquer software que já criamos." Francis Collins, o ex-diretor do projeto Genoma Humano que mapeou o código genético humano pela primeira vez, descreve o DNA como o nosso próprio manual de instruções, um livro de história do nosso passado e um guia para o nosso futuro médico, tudo escrito numa linguagem de 3 bilhões de letras que só Deus e nós conhecemos. Mas a comparação não para por aí. Diferente de qualquer código humano, o DNA possui características que deixam nossos melhores programadores maravilhados. Ele tem sistemas de autocorreção de erros incrivelmente eficientes. Durante a replicação, enzimas especiais verificam e reparam erros de digitação, para garantir que a informação seja passada com altíssima fidelidade. A compactação de dados é extrema. 2 metros de DNA cabem num núcleo celular invisível a olho nu. Ele se autorreplica, criando cópias perfeitas de si mesmo, e é multifuncional. A mesma sequência pode, por vezes, ser lida de diferentes maneiras para produzir diferentes resultados, uma otimização de espaço que os nossos sistemas ainda não conseguem imitar. Esta natureza informacional do DNA levou alguns cientistas a fazerem perguntas mais profundas. Um deles é Stephen Meyer, doutor em filosofia da ciência pela Universidade de Cambridge. Em seus livros, ele argumenta que a informação é uma entidade única. Em toda a nossa experiência, diz Meyer, informação, especialmente informação complexa e especificada como a que encontramos no DNA, sempre vem de uma mente inteligente. Ele propõe que a melhor explicação para a origem da informação genética é um designer inteligente. Outra voz proeminente é a do Dr. James Tour, um químico sintético de renome mundial, professor na Universidade Rice e um dos cientistas mais citados do planeta. Trabalhando na fronteira da nanotecnologia, ele lida diariamente com a manipulação de moléculas. Tour questiona abertamente como processos químicos não guiados poderiam ter dado origem a um sistema de informação tão sofisticado. Ele pergunta: como moléculas aleatórias, regidas apenas pelas leis da física e da química, se organizaram para criar não apenas componentes, mas um sistema de informação funcional e com capacidade de autorreplicação? Para ele, a ciência atual não tem uma resposta satisfatória para a origem da vida a partir de matéria inanimada.
Curiosamente, a admiração pelo código genético transcende as barreiras filosóficas. O próprio Francis Collins, um cristão devoto e cientista evolucionista, descreve o DNA como a linguagem de Deus. Embora ele acredite que a evolução seja o mecanismo que Deus usou, ele vê na elegância e complexidade do código genético a assinatura de um Criador. Para ele, a ciência e a fé não são inimigas, mas duas formas diferentes de apreciar a mesma verdade. Isso nos leva ao cerne do debate. O primeiro argumento levantado por críticos do naturalismo é a complexidade especificada. O código no DNA não é apenas complexo, como o ruído estático de uma rádio. É especificamente complexo, como uma mensagem de rádio transmitida. Há um padrão, um propósito, uma mensagem que tem uma função clara: construir e manter um organismo vivo. A sequência de letras não é aleatória, ela é precisa e funcional. Mudar algumas dessas letras pode causar doenças graves, provando que a sequência importa. O segundo argumento é o da informação semântica. Pense num dicionário. As letras não estão dispostas ao acaso. Elas formam palavras que têm significado. O DNA funciona da mesma forma. Ele não contém apenas dados brutos, contém significado. As sequências de DNA são instruções que são lidas, interpretadas e executadas pela célula. É informação com propósito. Elas dizem à célula o que fazer, quando fazer e como fazer. Isso nos leva à grande questão, o terceiro argumento: a origem da primeira informação. Nossa experiência universal e repetida mostra que informação funcional sempre se origina de uma mente inteligente. Um livro vem de um autor. Um software vem de um programador. Uma pintura vem de um pintor. Nunca, em nenhum contexto, observamos a matéria, a energia e o tempo, por si sós, gerando um código funcional. Então, de onde veio a primeira informação genética? Essa continua a ser uma das perguntas mais profundas e sem resposta da ciência. Claro, tudo isso gera um debate intenso na comunidade científica. De um lado, defensores do design inteligente argumentam que, assim como um código de computador pressupõe um programador, o código genético pressupõe um programador cósmico. A informação funcional é a marca de uma mente. Do outro lado, a visão naturalista majoritária sustenta que processos químicos e físicos, ainda não totalmente compreendidos, agindo ao longo de vastos períodos de tempo, podem ter gerado a informação inicial através de um processo de tentativa e erro, com a seleção natural favorecendo as sequências que funcionavam. Independente da posição filosófica de cada um, todos os cientistas de todos os campos concordam num ponto. O DNA é uma molécula de sofisticação extraordinária, um sistema de armazenamento e processamento de informação que supera em muito qualquer tecnologia humana. Dentro de você, neste exato momento, trilhões de células estão lendo, interpretando e executando o código mais elegante e complexo já descoberto. Seja ele o resultado de processos naturais cegos ou o produto de um design inteligente, uma coisa é certa: estamos apenas começando a decifrar as maravilhas do códice da criação. E você, o que acha? A complexidade do DNA aponta para um designer ou para o poder dos processos naturais? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu adoraria saber o que você pensa. Se você gostou de mergulhar neste mistério da ciência e da filosofia, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir e até a próxima.